Continuação do Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo, antes do dia da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo ao Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Terminada a ceia, tendo já o demônio posto no coração a Judas, filho de Simão Iscariotes, a determinação de o entregar, sabendo que o Pai tinha posto em suas mãos todas as coisas e que saíra de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, depôs o seu manto e pegou numa toalha, cingiu-se. Depois, lançou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a limpar-los com a toalha com que estava cingido. Chegou-se a Simão Pedro, disse-lhe Pedro: Senhor, vós lava-me os pés? Respondeu Jesus: O que eu faço, tu não sabes agora, mas sabe-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Não me lavareis jamais os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Disse então Simão Pedro: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não tem necessidade de lavar senão os pés, pois está todo limpo. E vós estáis limpos, mas não todos. Sabia quem era o que o ia entregar, por isso disse: Não estáis limpos todos. E depois de lhes lavar os pés, pegou no manto e, pondo-se de novo à mesa, disse-lhe: Compreendeis o que vos fiz? Vós chamais-me mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, assim vós façais vós também. Podem sentar. A Epístola de São Paulo, apóstolo, aos Coríntios, e nos diz: Quando vos reunis, irmãos, quando vos reunis, não é já a refeição do Senhor que celebrais, porque cada um se antecipa a comer sua ceia. E uns têm fome enquanto outros estão fartos. Porventura não tedes casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais aqueles que não têm nada? Que vos direi? Louvar-vos? Nisto não vos louvo. Recebi do Senhor o que vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite que foi entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Igualmente, depois de ter ceado, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, a si mesmo o homem antes de comer deste pão e beber deste cálice, porque aquele que o come e bebe indignamente, come e bebe para si a condenação, por não distinguir o corpo do Senhor. É por isto que há entre vós muitos enfermos e fracos, e até mortos. Ora, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos com certeza julgados, mas quando somos julgados, somos castigados pelo Senhor, para não sermos com este mundo condenados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, São José, nossos santos anjos da guarda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos fiéis, nós celebramos hoje a festa, por assim dizer. Por um lado é festa e por um lado é muito lamentável. Festa porque Nosso Senhor instituiu hoje o sacerdócio católico, a Santa Missa e o sacramento da Eucaristia. É verdade que a Santa Missa é o Calvário, mas só que explica Santo Tomás que no dia de hoje, 2000 anos atrás, Nosso Senhor, neste dia,
Em realidade foi numa noite de Quinta-feira Santa em que ele antecipou a sua cruz. Por isso a missa é um sacrifício e não tem absolutamente nada a ver com a ceia. Por isso a teologia da missa católica é o Calvário e não a última ceia. Mesmo com a missa moderna, não, que quiseram fazer da missa a última ceia, como já tinha pensado Lutero e o fez, mas a missa católica, a missa é Calvário. Então Nosso Senhor, o Evangelho fica bem claro, depois de ter ceado, ou seja, terminando a ceia, ele toma o pão, abençoa e dá, este é o meu corpo. Toma o cálice, bebei dele, este é o sangue do Novo e Eterno Testamento. E aí ele institui o quê? Isso é a Santa Missa, é o sacrifício do seu corpo, sangue, a imolação. E aí quando ele diz fazer isto o quê? O que eu acabo de fazer, ou seja, um sacrifício, a transubstanciação e um sacrifício, fazer isto em minha memória. Aí ele institui a ordem, por isso o sacerdócio, o sacramento da ordem tem esse nome, ordem, porque é uma ordem de Nosso Senhor, fazer isto, imperativo, está mandando. Então nós celebramos a instituição da Santa Missa, do sacrifício do Novo e Eterno Testamento, da Santíssima Eucaristia, que é a confecção do sacramento, é sacrifício, é a missa, e a recepção do sacramento é a Eucaristia. E o sacerdócio católico, que é o único capaz de fazer o sacrifício e dar o sacramento. O sacrifício da Santa Missa, como é o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é sacerdote, quando nós, homens ordenados, celebramos a Santa Missa, nós somos nada mais que instrumentos nas mãos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, tantos ornamentos, tantas honras, beijos, não por um lado, por um outro. Quando nós temos missa cantada, um dia teremos com fé em Deus, em sensações, não se honra a pessoa do miserável que vos fala, mas sim o que ele representa. Se nós tivéssemos na mão de um rei uma simples pedra, nas mãos reais, aquela simples pedra ou qualquer vil objeto é algo nobre, porque está nas mãos do rei. Então, durante a Santa Missa, o sacerdote, o homem que está ordenado, seja ele quem for, na Santa Missa, é Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta ação se diz in persona Christi, ou seja, nós obramos, Nosso Senhor, nós emprestamos nossa voz, nossa intenção, para que Nosso Senhor realize o que Ele fez na primeira missa. De tal modo que todas as missas, quem celebra é Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o sacerdote por excelência, o único sacerdote. E nós, homens, participamos ao sacerdócio de Nosso Senhor. Mas quem realiza essas ações? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todas as vezes que nós celebramos a Santa Missa, os senhores assistem à Santa Missa, nós estamos assistindo à missa que celebra Nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade que entre o clero existem Judas, mas vemos que hoje Nosso Senhor ordenou Judas também. À margem de disputas, de visões e revelações, que a vidente não sei o que disse, não sei o que elas disseram, tantas disseram tantas coisas, mas o que o Evangelho diz que Judas estava lá na mesa e ele ouviu isso, fazer isso em minha memória. E Nosso Senhor diz para quem? Para os que estavam ali. E esta ordem foi transmitida, vemos nos apóstolos transmitirem o sacerdócio já nos Atos dos Apóstolos, nos primeiros capítulos, esta necessidade de transmissão. Aí vem o diaconato, é uma ordem maior, e depois vão transmitir o sacerdócio e o episcopado, que é o único capaz de gerar sacerdotes. Nós vemos aqui então que Nosso Senhor institui o sacerdócio e nós entendemos propriamente o episcopado, que é a plenitude do sacerdócio. Os apóstolos não foram ordenados ordens menores até chegar no subdiaconato, diaconato, sacerdócio e episcopado. Não, diretamente bispos. E depois, com esse poder episcopal, vão transmitir o sacerdócio católico. Qual a diferença do nosso sacerdócio
do nosso sacrifício para os outros sacerdócios, como do Antigo Testamento e sacrifícios. A diferença é a mesma diferença que existe entre uma coisa natural e uma coisa sobrenatural. É verdade que o Antigo Testamento tinha o poder sobrenatural porque era por instituição divina, mas tudo aquilo estava movido, mesmo sendo por instituição divina, por disposições de pessoas. Agora, no Novo Testamento, não importa necessariamente as disposições do ministro para que Nosso Senhor esteja no altar. Não importa. Basta que ele tenha intenção de fazer o sacrifício da Santa Missa. Basta que ele seja ordenado validamente sacerdote. Que ele tenha a matéria para esse sacrifício, que é pão de trigo e vinho de uva. E que ele profira as palavras que fazem aquilo mudar-se, deixar de ser pão para ser corpo, deixar de ser vinho para ser sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta ação é a transubstanciação, é o sacrifício da Santa Missa. Não precisa ter, não quer dizer que esse sacrifício não exija, pelo contrário, exige mais santidade do que o do Antigo Testamento, porque nós aqui nos deparamos com Deus diretamente ao estarmos como instrumentos nas mãos divinas. É verdade, mas só que no Antigo Testamento, para que aquilo for agradável a Deus, precisava ser o sacrifício do justo Abel, o sacrifício de Melquisedeque, precisava ser um homem reto, e Deus olhando o sacrifício de Elias, por exemplo, um homem cheio de fé, e Deus leva até as pedras do altar, agradado, por quê? Pelo boi que ele imolou? Não, porque o boi não agrada a Deus. Mas agrada a disposição de Elias com que oferece aquele boi a Deus. No nosso testamento, novo e eterno, não é o que quem sacrifica, quem olha, é o padre que vos fala? Não, nosso Senhor, Deus, nosso Senhor, vê o seu filho. E ele olha para o altar e vê o quê? Seu filho. Seu filho é sacerdote e seu filho é vítima. Então é impossível que este sacrifício não agrade a Deus. Por parte do sacerdócio principal, nosso Senhor Jesus Cristo, e por parte da vítima, nosso Senhor Jesus Cristo. E poderíamos falar, então ele olha o altar de madeira ou de pedra, ou os improvisados que fazemos nas nossas catacumbas urbanas, e não se agrada. Também se agrada. Por quê? Porque quem é o altar é nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui o sublime do Novo Testamento que nos encontramos. É nosso Senhor Jesus Cristo que aqui está, que aqui se dá, que aqui se imola, e por isso é agradável aos olhos de Deus a altura de Deus, porque nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. É Deus que se dá a Deus pela humanidade que ele assumiu na encarnação e se imola justo no dia de hoje, na Santa Missa que ele celebrou, e pelas mãos ímpias, na sexta-feira, amanhã, na Sexta-feira Santa, nas mãos ímpias dos judeus, romanos e nós, pecadores, que também temos nossa participação. Como é sacrifício do Novo Testamento, esse sacrifício agrada a Deus sempre, é o ex opere operato. É sempre como um sacramento que, ao fazer, confeccionar o sacramento se realiza. Assim a Santa Missa, ao celebrar uma Santa Missa, agrada a Deus, se honra a Deus, sempre, desde que essa missa seja rezada validamente. É verdade que aqui poderíamos parecer que estamos esquivando a necessidade ou a importância da nossa disposição pessoal, mas não é verdade. Nossa disposição pessoal, a exigência que o sacerdócio católico exige, o quê? Ser um santo sacerdote, é uma exigência, não é um capricho. Da mesma forma que as coisas que são destinadas ao culto exigem o que é de serem dignas e serem abençoadas, por isso tudo que se usa na Santa Missa está abençoado previamente pelo Senhor Bispo, como o cálice, a patena, as alfaias e outras coisas pelo sacerdote, mas não se dá a Deus nada que não foi abençoado previamente. E assim também os senhores, que são receptores como fiéis destas graças, porque elas vão até Deus e elas descem para as suas almas. Este é o sacrifício da Santa Missa. Adora a Deus e beneficia as almas dos que foram batizados. Então, precisam também ser consagrados a Deus. Por isso, só pode comungar quem é batizado.
O batismo perdoa o pecado original, verdade. Também nos faz filhos da Santa Igreja, verdade. Mas o batismo é uma consagração que faz os filhos de Adão aptos para se beneficiarem das graças do Novo Testamento. Assim que quando o padre reza a missa com os senhores presentes, fisicamente ou ausente, pelo simples fato de serem consagrados a Deus pelo santo batismo, todos nós pertencemos à Santa Igreja, salvo que tenha o pecado de heresia, de cisma, que nos corta da Santa Igreja, mas caso contrário estamos unidos a ela e assim somos beneficiados por todas as missas válidas que se rezam na face da terra. Por outro lado, exige a santificação pessoal, tanto de vosso servidor como dos senhores, por causa do que? A epístola de hoje, São Paulo dizia, ele estava denunciando muitos erros antigamente, nos primeiros séculos, a Santa Missa se rezava madrugada. Então, antes da Santa Missa, se fazia o chamado ágape, em que todos se reuniam, confraternizavam e comiam. E depois tinha a pregação, que levava muitas horas, assim que os senhores não se assustem, outrora era muito mais demorado, e orações longas, e aí dava o prazo de um jejum considerável, de 4, 5 horas de jejum, considerando a janta que teve antes, e depois se rezava a Santa Missa. Então São Paulo está denunciando aqui que uns iam para aquela confraternização famintos, e comiam, e outros também tinham fome, mas quando iam comer os outros já tinham acabado com tudo. Então São Paulo está mostrando aí, está condenando a falta de caridade, de ordem naquela celebração daquele então. Mas depois ele vai mostrar que quem tem essa disposição também vai tomar o sangue de Nosso Senhor, vai comer o seu precioso corpo de modo indigno. Ele vai dizer assim, palavras fortíssimas, assim, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, quem come o corpo de Nosso Senhor, seja o sacerdote, sejam os fiéis, e o faz indignamente, o que é isso? É sabendo que tem pecados mortais. Se a minha consciência me acusa à luz dos 10 mandamentos, pegamos nossa consciência e colocamos à luz dos 10 mandamentos, e vemos várias marcas aí, ó, não amei a Deus sobre todas as coisas, não guardei os domingos, temos que o quê? Pedir perdão e se confessar, porque se nós comemos o corpo e o sangue de Nosso Senhor, bebemos seu sangue precioso nesse estado de réus, culpados deste crime que foi o ter dado morte a nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é que nós estamos somente batizados e vamos comungar, não é isso, o batismo eleva para que sejamos capazes, mas a nossa vida, conforme com o Evangelho, fará com que possamos comungar e necessitamos da comunhão para seguirmos o caminho do céu. Agora, se nós não vivemos para o céu e não queremos viver para a eternidade, nós estamos no pecado e o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo não é dado para quem não quer ir para o céu. Por isso esse sacramento é chamado viático. O viático é a última comunhão que se dá para quem está morrendo, não, com uso de razão ainda, mas está ali já prestes para morrer, é dado como última, porque vai para a viagem da terra para a eternidade. Mas outrora também se chamava viático porque quem come são os viadores, ou seja, nós que estamos caminhando em direção da eternidade. E o apóstolo vai dizer assim, então cada um se examine a si mesmo, porque se nós nos julgamos, então Deus tem piedade de nós. E isso é a confissão. É o exame de consciência, nós nos colocamos diante de nosso Senhor e vemos o quê? Que somos criminosos. Ninguém diante do exame de consciência fala, olha Senhor, eu lhe bendigo, lhe agradeço porque eu sou uma alma tão santa. Deus encontrou erro até nos seus anjos, hein? Quanto mais em nós. Ele diz o Salmo, encontraste defeito até nos seus anjos, quanto mais nos homens. Então, nós nos julgamos com verdade, tampouco tem que exagerar as culpas. Cada culpa tem o que ela tem. Não é nem para exagerar e nem mitigar a culpa. E confessar. E assim o sacramento da paixão e morte de Nosso Senhor nos dá vida. Mas se nós o recebemos com pecado mortal,
O sacramento da vida nos dá morte. Nós assinamos com o sangue de nosso Senhor o que? A nossa condenação eterna. Assinada com o quê? Com o sangue de Deus. Isso é uma loucura. Isso é um absurdo, porque enquanto tivermos sacerdotes para dar a comunhão, nós teremos sacerdote para dar a absolvição, assim que ninguém tem desculpa de comungar em pecado mortal. É a mesma pessoa que faz descer Nosso Senhor do céu, é a mesma que estende a mão e diz, eu te absolvo dos teus pecados. Então, se nós não temos comunhão, nós não temos confissão. Mas se nós temos algo a comungar, que é o corpo de Nosso Senhor, nós temos alguém para nos dar absolvição também. Por isso, não existe desculpa para quem comungar indignamente. Dirão, padre, mas todos foram comungar, eu fiquei sem graça. Queridos fiéis, agora, nesse momento da comunhão, só importa o quê? Deus e a sua alma. Não importa se é a sua mãe que está olhando, se é seu pai, se é o padre. Eu não tomo lista de chamada, hein? Porque não comungou. Porque isso é uma coisa das suas almas com Deus. E depois pode ser que não esteja em jejum. Então não comunguem mesmo, porque esse sacramento requer a reverência às 3 horas antes da comunhão para recebê-lo dignamente. Pode ser o quê? Que estejam com enjoo, e quem está enjoado, pronto, perdão a palavra, vomitar, não se aproxime do Santíssimo Sacramento, porque vai ser em reverência. Ou pode ser qualquer outra razão que nós não vamos comungar. Por quê? Porque faltou, não sei, uma abstinência da comunhão para receber amanhã com mais devoção. Isso é lícito totalmente. Mas nós não podemos ficar olhando, inclusive os pais, meu filho não comungou, está em pecado mortal. Essa soma de... Não está correta, hein? Não é que não comungou está em pecado mortal, não é isso? Pode ser 1000 razões, mas nesse momento é a alma. É a alma cristã e o seu Senhor. E ninguém deve se interferir nisso. Então, às vezes, nós nos forçamos por questões sociais, do que acharão, do que pensarão, me verão comungar, olha que piedoso, mas faltando a piedade e o temor de Deus, aquilo é uma impiedade. E de todas a mais cruel porque ofende a Deus diretamente. Então, queridos fiéis, nós vemos o sublime do que Deus nos deu. É um testamento novo que não envelhece e eterno, porque não haverá outro. O antigo ficou velho e caducou. E o novo é novo sempre e jamais cessará. A eternidade será nada mais que perpetuar o novo e eterno testamento. E a dignidade desse sacramento, porque se toca a Deus diretamente, vivo, fisicamente presente naquela pessoa. Temos uma necessidade de sermos santos. Santidade não é um romantismo de pessoas pias que ficam vendo livros piedosos e vida de santos nos filmes, agora tem isso. E achar, olha, eu quero ser um São Luís ou uma Santa Gêmea. Não é isso. Santidade é uma necessidade porque aquele que não é santo é simples, porque no céu não existe um pecador que, como pecador, está lá cheio de pecados mortais, não, ao escondido no céu e não encontraremos. Por quê? Porque não entram. O pecador tem aqui o seu lugar na Santa Igreja, onde ele vai ser lavado, esfregado no sangue de Nosso Senhor, alvejado, santificado. Suas fraquezas vão ser vencidas pela força da qual? Da Eucaristia, que é chamado pão dos fortes, e essas almas se tornarão outros cristãos, Cristos, e vão vencer o pecado, a morte e o demônio e entram no céu triunfante. Por isso a nossa igreja chama militante, é para lutar, e nesta milícia se luta, se vence o inimigo. E se somos infiéis, somos derrotados e nos condenamos. Os derrotados neste combate se condenam. Então a santidade não é uma coisa como acham que é para alguns, para ter suas imagens honradas e beijadas e recebendo velas e flores nos altares, e os outros podemos viver a vida frívola, tíbia, ridícula, em comparação com o Evangelho de Nosso Senhor. Não, a santidade desse testamento clama pela santidade daqueles que creem no Evangelho, que praticam a fé católica séria e verdadeiramente. Então, esta é a outra consequência que o padre quer ressaltar, que nós temos necessidade de preparação, sim, e estes efeitos devem ser produzidos, por isso nós temos uma responsabilidade singular, que outros outrora não tiveram. Bastava um ato de fé na fé dos patriarcas, a recepção dos sacramentos, também sacramentos do Antigo Testamento, como a circuncisão, assistir um sacrifício de um animal com muita piedade, como era feito no templo pelas tardes, e aquilo era uma fonte de santificação. Mas no Novo Testamento são coisas muito mais simples, mas são coisas muito mais sérias.
porque é Deus de trás de tanta simplicidade de uma hóstia, de um altar, de um homem como sacerdócio, como sacerdote, mas toda essa simplicidade tem uma riqueza imensa e tem um efeito imenso de fazer um pecador santo. E só enxergará estas graças aquele que tiver fé verdadeira. Fé verdadeira. Por isso, o Evangelho, Nosso Senhor lava os pés dos seus apóstolos. Esse já é o sermão do mandato. Mas o Evangelho, Nosso Senhor, da missa de hoje, fala da instituição do sacrifício e também do mandato. Nosso Senhor lava os pés. São Pedro é o único. São Pedro é muito simpático. Ele é o único a olhar e falar assim, peraí, isso daqui não está bem. Raciocínio de São Pedro. Ele é meu Deus, é meu Senhor, eu sou seu apóstolo, pescador, e ele vem me lavar os pés. Por isso São Pedro vai dizer, Senhor, jamais te deixarei que lave meus pés. Quem olha isso parece que é atrevido, não? Pareceria. O que São Pedro está dizendo? Mas por um lado, o que ele tem? Ele tem alta consideração ao seu Senhor, é seu Deus, ele sabe disso. Ele sabe quem é nosso Senhor Jesus Cristo, ele reconhece a sua indignidade. Por outro lado, Nosso Senhor quer lavar a mente de São Pedro. O que Nosso Senhor diz? Pedro, se eu não te lavar seus pés, não terá parte comigo. Então São Pedro vai dizer, Senhor, não lava só os pés, lava as mãos e a cabeça também. Por quê? Porque São Pedro quer ter parte com o Nosso Senhor, mas o que Nosso Senhor quer lavar? A cabeça de São Pedro, as ideias de São Pedro, porque Deus sabe o que faz. Essa é a lição que Nosso Senhor deu a São Pedro, dizendo, São Pedro, eu sei o que estou fazendo. Se eu quero lavar seus pés e você quer ter parte comigo, tira a sua sandália e está resolvido. Por que Nosso Senhor quer fazer isso com São Pedro? São Pedro é o nosso pastor. Nós só vamos entrar no reino do céu por sermos ovelhas de São Pedro. Em realidade, ovelhas de Cristo apacentadas por São Pedro, que é o Papa. Ele tem que ter ideias claras, porque se é o vigário de Cristo, ele tem que ter os pensamentos de Cristo e tem que saber o que Deus quer que seja feito para governar reta, santa a igreja na verdade do Evangelho. Por isso, um Papa não se aparta jamais da fé católica. Nunca. Vocês vão olhar de São Pedro, inclusive, até o andar da carruagem, até um Pio XII, nós não vamos encontrar um herege ensinando e pervertendo a cristandade com o nome de pastor supremo. Não vamos encontrar. Porque Deus lavou São Pedro e deixou os pés dos seus vigários, dos seus sucessores limpos ao caminho da verdade. Deus lavou os pés de São Pedro, endireitou as ideias de São Pedro, endireitou todas as cabeças dos seus sucessores de São Pedro. E lembremos que foi num dia próximo que Nosso Senhor disse assim, Pedro, Satanás quis te peneirar como trigo. Talvez os senhores não sabem o que quer dizer. É colocar trigo numa peneira e levanta e sacode. E a palha do trigo vai embora no levantar. Satanás quis fazer isso com São Pedro, hein? Colocá-lo na peneira, jogá-lo e peneirá-lo, ou seja, fazê-lo sofrer. E Nosso Senhor disse o quê? Nosso Senhor Jesus Cristo dizendo, roguei por ti para que não pereças em tua fé. Então vemos que Nosso Senhor confirma a fé de São Pedro, mesmo ele negando, hein? Aquelas negações não vão fazer ele perder a fé. Depois, vai endireitar hoje a última martelada de Deus no juízo de São Pedro para que ele saiba que Deus sabe o que faz e ele só tem que se submeter aos planos de Deus. E os pés de São Pedro vão ser o que? Pregados numa cruz, como do seu mestre, como do seu Senhor. São Pedro vai se configurar perfeitamente à altura do que Deus queria para imitá-lo e assim deixar marcado o caminho dos sumos pontífices. Então, queridos fiéis, este é o poder do sacrifício, este é o poder do sacerdócio de Cristo, é o heroísmo, não é covardia, não é mesquinharia, não, Nosso Senhor se abomina essas coisas. Nosso Senhor então lava os pés para tirar essas impurezas nossas, nós somos mesquinhos com Deus. Nós damos a Deus assim a contado, hein? E se podemos repartir, repartimos. Deus é tratado por nós como o pior dos mortais.
E justo hoje nosso Senhor quer ensinando a São Pedro que Ele é Deus, Ele sabe o que faz e nós devemos submeter a Ele. Por isso, a santidade é nada mais que submeter a Deus com esta heroicidade que também vem lá de cima. Então peçamos a Nosso Senhor nesta missa. Hoje a última ceia, a instituição do sacerdócio, em que muitíssimas almas estão privadas, tanto do sacerdócio verdadeiro, como privadas da ação do sacerdócio nos dias de hoje, porque o vírus castigou muitas almas. E São Paulo dizia também na epístola, por isso, por comer indignamente o corpo de Nosso Senhor, muitos estão doentes e morreram. E será se não é esta peste maligna, não é um castigo de comunhões, falsas comunhões, depois comunhões sacrílegas nas verdadeiras comunhões? Será se não é Deus que está castigando? Porque o homem precisa adorar algo. O homem precisa se recolher. E se não foi diante de um sacrário, diante da pequena hóstia, ele se curvou diante de um vírus menor, fisicamente falando, no sentido visível. E aí, no sentido espiritual, nada. Um vírus não é nada diante de Nosso Senhor. Mas, por que sofrem enfermidades? Diz São Paulo, porque come indignamente o corpo de Nosso Senhor. Se nós sofrêssemos as doenças merecidas pelas nossas péssimas comunhões, seguramente nós não estaríamos aqui. Então foi uma misericórdia de Deus para conosco. Então peçamos nesta missa uma graça de ter, como São Pedro, os pés lavados, limpos por Nosso Senhor, mas lavar também a nossa mente, a nossa alma e sermos generosos. Essa é uma coisa bela em São Pedro. São Pedro concilia a sua humanidade ferida com a sua humanidade santificada pela graça de Deus que impele ao mas. Se conta na tradição que quando estava aí para ser crucificado, ele tentou ir embora, é o Covades, e aparece Nosso Senhor a ele e São Pedro diz, onde você vai? Não, eu vou morrer crucificado em Roma. E ele foi, ele entendeu a mensagem que não podia fugir e morreu crucificado, e como Nosso Senhor Jesus Cristo, que Nosso Senhor não foge da sua cruz, abraça, carrega e nela morre. E São Pedro faz o mesmo. E nós devemos fazer o mesmo. E quem nos dará essa graça é a Santíssima Eucaristia. É a comunhão que nos dará essa graça de sermos fiéis a Nosso Senhor. E é a mesma comunhão que nos faz provar das misericórdias de Deus. Porque é ali que obtemos também muitíssimas misericórdias. Então peçamos nesta missa esta graça. Devemos hoje olhar para tantas comunhões recebidas e como nós comungamos. E na comunhão de hoje, fazer com mais fervor. Pedir a Nosso Senhor perdão das vezes que nós, podendo comungar, não comungamos por umas razões superficiais. Às vezes, se aconteceram comunhões mal feitas, sacrílegas, em pecado mortal, pedir perdão e pedir a graça de comungar e se santificar e amá-lo e tratá-lo bem. Porque todas essas coisas devem estar juntas para a salvação das nossas almas. Então, para alcançar essas graças, Nossa Senhora não é tampouco um exagero piedoso mariano. Temos que lembrar que o pão que nós comemos, o pão do céu, ele foi amassado no útero de Nossa Senhora, fabricado. E a sua humanidade, não que ela dá a Nosso Senhor, e aquele pão foi o quê? Foi enriquecido com o quê? Com leite. De quem? De Maria Santíssima. Então o verdadeiro devoto de Maria Santíssima, ele sabe provar da Eucaristia um dulçor próprio, que é a carne de Nosso Senhor. Mas só sabe apreciá-lo quem tem o paladar mariano. Por isso um verdadeiro mariano é totalmente eucarístico. Porque ele prova e vê quão suave é o seu Senhor e vê ali também que foi bem tratado, bem assado, bem tratadinho no útero de Maria Santíssima, que foi ela que nos deu o pão, que desceu do céu, mas foi assado no seu útero com a chama do coração de Maria de caridade e posto nas mesas, nos altares para alimentar as nossas almas. Então peçamos a ela a graça de apreciar este pão do céu que foi feito com seu leite sagrado. E assim ela vai nos ensinar a sermos outros cristãos, como ela cuidou do primeiro Cristo. O Cristo, por excelência, cuida muito bem dos cristãos que querem do seu Filho viver, para o seu Filho viver e possuir a eternidade para estar junto com Ele para sempre.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.